Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, deixa eu começar aqui explicando pra vocês, porque semana passada eu não fiz devocional, que eu combinei aqui no canal com vocês, que toda semana eu ia fazer um devocional do livro, né, da pastora Caterine Ronaldo, que eu tava fazendo aqui com vocês. Mas aí, gente, semana passada aconteceu uns contratempos e eu não fiz. Só que assim, na semana retrasada, eu já tinha feito dois capítulos, na verdade, né? Então eu meio que adiantei. Porque é aquilo que eu falei com vocês, gente. Eu tava dando uma lida no livro e tem muitos temas ali que são muito repetitivos, assuntos de coisas que eu já falei aqui, né? Nos devocionais aqui do canal. Então, assim, gente, eu senti no meu coração e eu vou fazer de acordo com o que eu senti, né? Porque eu venho falando com vocês que o meu canal é do Senhor, então eu vou fazer de acordo com o que eu senti. De vir aqui com vocês abordar temas que eu senti no coração de abordar, sabe? Sem estar presa a um livro, né? A nada disso. Eu sempre me direcionado, gente, a fazer dessa forma. Sabe? Deixar fluir. E hoje, como vocês podem perceber, gente, tá super frio. Tô com esse chapéuzinho aqui, gente, não sei como que chama, não. E essa blusa com outra por baixo, porque hoje tá bem frio mesmo. Por isso que eu tô fazendo até aqui no quarto, gente. Por isso que eu vim filmar aqui no quarto. Porque no meu quarto bate bastante sol. Mas na sala, gente, não bate sol nesse horário. E então eu preferi fazer aqui no meu quarto mesmo. Mas é isso, né, gente? Vamos deixar Deus do jeito que Ele quiser. E vai ser assim. Toda semana eu vou postar um vlog. E postar, né, um outro vídeo mais ou menos desse estilo, né? Que eu falei com vocês. Um bate-papo, uma palavra, uma experiência. Algo assim. E pra não misturar com os vlogs, sabe? Eu até pensei em fazer junto com os vlogs ali, né? Mas eu decidi fazer separado. Porque não é todo mundo que gosta, né? Então, assim, quem gosta de vlog vai assistir os vlogs. Aí, quem gosta mais desses tipos de vídeo, desse conteúdo, né? Vai assistir mais esses vídeos. E é isso, gente. Essa semana, eu tinha estudado muito sobre a mudança de mentalidade. Porque é algo, gente, que tem acontecido muito comigo, né? Nesse meu processo que eu tenho vivido com Deus. Sobre mudança de mentalidade. Então, eu estava estudando sobre isso. Porque, inclusive, no livro da pastora Caterine, alguns capítulos ali tá falando sobre isso, né? Sobre a renovação da mente. E eu também, gente, estou lendo um livro que é Jesus, o maior psicólogo que já existiu, que ele também fala muito sobre isso, né? Que é um terapeuta que escreveu o livro. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, esse livro aqui, ó. Tá vendo? Jesus, o maior psicólogo que já existiu. O escritor é esse aqui, ó. Mark W. Becker. Não sei, gente, falar inglês. E é um livro, assim, muito bom, gente. Quem puder comprar, compre. Sabe? Quem gosta muito de psicologia, baseada na fé, vai amar, né? Então, assim, esse livro também fala muito sobre isso, né? Dentre tantos assuntos que ele tem, ele fala sobre a mudança de mentalidade, né? E a Bíblia diz, tem um versículo na Bíblia que diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, pra gente viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa renovar a nossa mente, né? E a gente só consegue ser transformado pela renovação da mente. Você só vai conseguir ser uma pessoa melhor. Aqui eu não tô nem falando, gente, só no sentido espiritual, entende? Mas em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Você só consegue ser uma pessoa melhor se você renovar a tua mente, sabe? Se você for uma pessoa ensinável, se você quiser deixar velhos hábitos, velhas atitudes, né, que não condiz com a mente saudável, para você crescer e para você ser uma pessoa transformada, você precisa deixar velhos hábitos, sabe? Velhas crenças limitantes. Então, coisas que impedem o teu crescimento como pessoa, como ser humano, como cristão, você precisa renovar sua mente, entende? E como que começa a renovação da mente, gente?
E espiritualmente falando, é através do Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Então, espiritualmente falando, a gente se transforma, né? A nossa mente é renovada através do Espírito Santo, que ele vai nos conduzindo e ele vai moldando nossos pensamentos, né? De acordo com os pensamentos de Jesus. E ele coloca na nossa mente, né? Ele transforma a nossa mente na mente de Cristo, que é o que a Bíblia diz, né? Que a gente tem que ter a mente de Cristo. E então, assim, essa é a renovação da mente na parte espiritual. Mas existe também a renovação da mente como um ser humano, enquanto pessoa, né? Que é quando você deixa velhos hábitos, sabe? Coisas até familiares mesmo, que você percebe que aquilo não agrega, que aquilo não traz crescimento, muito pelo contrário, sabe? Que aquilo te prejudica tanto a sua vida como a vida das pessoas que estão ao seu redor, que prejudica de você ir para um próximo nível, de você avançar. Então, você precisa também, enquanto pessoa, renovar a sua mente. E o primeiro passo da renovação, né, como eu ia dizendo, da mente, é você não se conformar com o mundo, como diz o versículo, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Então, assim, no sentido espiritual, como que você não se conforma com o mundo? É com os pecados, gente, com os pecados, com as práticas mundanas, né, que a Bíblia se refere, que é quando a pessoa se deixa levar pelos desejos da carne, quando a pessoa tem uma vida de pecado. Quando você não se conforma com tudo isso, né, e você realmente quer ter uma vida pautada em princípios de acordo com a vontade de Deus, você vai ter uma mente renovada pelo Espírito Santo, como eu já falei. E aí você vai ser transformado. Toda a sua vida vai ser transformada a partir daí, né? E enquanto pessoa, enquanto ser humano, você não vai se conformar com o mundo de que maneira? Não sendo uma pessoa acomodada, uma pessoa estagnada, sabe? Uma pessoa procrastinadora, uma pessoa que se deixa ser influenciada, uma pessoa influenciável, sabe? Que você não tem identidade própria, que você não tem autoestima. Então, a partir do momento que você não se conforma com essas coisas, que você não se conforma em ser uma pessoa manipulável, influenciável, sabe? E você não se permite ser moldada, né, por pessoas que não são pessoas exemplares, que têm, né, um bom caráter, uma pessoa com uma boa índole. Quando você não se conforma com tudo isso, você se transforma, sabe? Porque a sua mente é renovada. Então você se transforma, né? Porque tudo começa na nossa mente. Então, a partir do momento que você entende que aquilo não é pra você, que você não quer ser né, aquela pessoa, né? Igual eu tava falando, muitas das vezes tem comportamentos familiares da nossa família, parentes, etc., que a gente não quer levar pra nossa vida. Entende? Então você tem que mudar o hábito. Porque os hábitos, querendo ou não, eles são geracionais. Então, se você quer ser uma pessoa diferente, né, não ter os velhos hábitos, você precisa mudar, sabe? Você precisa colocar isso na sua cabeça. Não, eu não vou ser assim, eu vou ser diferente, vou fazer diferente. Então, começa na mente. E a partir daí, você começa, né, a ter as atitudes que vão transformar a sua vida, o seu destino, entendeu? Igual, por exemplo, a minha família, né, dos meus pais, a gente não tem o hábito de acordar cedo, a gente não tem o hábito de fazer exercício. E é um mau hábito, gente, é um mau hábito e é geracional, entendeu? Então, assim, se eu quero ser uma pessoa mais saudável, né, se eu quero ter uma vida diferente, eu preciso mudar os meus hábitos, gente. E começa na minha mente. A partir do momento que eu falo, não quero ser assim, eu não quero levar pra minha vida esses hábitos, nem pros meus filhos, né? A partir daí, de eu colocar isso na minha mente, eu vou começar a agir de acordo com o que eu tô pensando, de acordo com o que eu quero. E isso gera transformação. Não só pra minha vida, mas pra vida das pessoas que estão ao meu redor. Como eu disse, né? Alguns hábitos, eles são geracionais. E quando você muda, automaticamente os seus filhos mudam, porque a gente é, né, o exemplo para os filhos. Então, quando a gente muda, os filhos também não vão seguir o padrão antigo, né, mas vai seguir o seu exemplo, a partir do que você está passando para eles, né, da sua referência.
né? Porque você como mãe, né, como pai, é a referência dele. Então, quando você muda, eles também mudam. Entende? Então, tudo é uma questão de você não se conformar. Tudo começa pelo não conformismo, sabe? De você querer sair realmente da zona de conforto, né? Porque toda mudança, gente, todo crescimento, ele dói. Então, por exemplo, eu, no meu caso, né, que eu sou uma pessoa acostumada a acordar mais tarde, não fazer exercício físico, não vai ser fácil pra mim. Se eu quiser realmente ter uma vida diferente, né, uma vida melhor, não vai ser fácil pra mim mudar esse hábito, essa rotina, sabe? Que eu já tô acostumada, sabe? Fisiologicamente também, gente. Meu corpo já acostumou com essa rotina, sabe? De dormir tarde, acordar tarde, de não fazer exercício físico. Então, assim, eu já tô, o meu corpo já tá acostumado com isso. Inclusive com o sedentarismo. Né? Porque daí quando você vai fazer qualquer esforço que você faz, qualquer exercício que você faz, você fica parecendo que você tá morrendo. Porque ele já se acostumou. Ele acostumou por conta dos meus hábitos. Então agora, se eu quiser mudar, vai exigir esforço, gente. Vai doer, sabe? Vai exigir esforço, vai exigir constância. Porque no começo não vai ser fácil. Mas se eu quero ser melhor, sabe? Se eu quero me tornar uma pessoa melhor para mim mesma e depois para as outras pessoas, eu preciso, né, sair do meu conformismo, da minha zona de conforto, sabe? E para que eu possa ter minha mente renovada e ser transformado, sabe? Ser transformado tanto, igual eu falei, né, como pessoa, de dentro para fora, mas também para que o meu ambiente que eu vivo seja transformado, que eu acabei de falar, né? Para que os meus filhos vejam, né, o que eu faço e eles queiram fazer igual. Então, se eu não quero que meus filhos sejam sedentários, se eu não quero que meus filhos se alimentem mal, se eu não quero que meus filhos, né, durmam tarde e acordem tarde, eu preciso dar o exemplo. Se eu quero que meu filho tenha uma vida, né, se eu desejo para ele algo que eu não faço, que eu não estou praticando, dificilmente, gente, ele vai criar o hábito. Porque ele não tá vendo eu fazer aquilo. Entende? E a gente é a maior influência na vida dos filhos. Então, como ele não vê a gente fazendo, ele também não vai fazer. Ele vai criar os mesmos hábitos meus. Né? Então, se a gente quer ser transformado, e se a gente quer que o ambiente à nossa volta, as pessoas à nossa volta também seja transformado, ou seja impactado pela nossa transformação, a gente precisa sair do conformismo, né, que eu já falei, da zona de conforto, e se permitir, sabe, renovar a nossa mente. Não ser uma pessoa de cabeça dura, sabe, uma pessoa que não é ensinável, aquela pessoa que acha que sabe tudo, que o jeito que ela aprendeu é o certo, que ela não precisa mudar nada. Porque pessoas assim não crescem, gente. Sabe? Não são pessoas que crescem na vida. Dificilmente ela vai crescer em alguma área da vida. Ela vai ficar estagnada. Por quê? Porque ela não renovou a mente dela, então automaticamente as coisas não vão se transformar. Ela não vai se transformar, aí as coisas à volta dela também não vai. E não vai haver crescimento. Entende? Então, assim, se a gente quer ter uma vida melhor, em todas as áreas, né, gente? Espiritual, ministerial, né? Para quem é cristão, ou na vida profissional, no nosso casamento, no nosso relacionamento com nossos filhos, no nosso trabalho, a gente precisa sair da zona de conforto, sair do conformismo, né, do comodismo, né, procurar renovar nossa mente. Uma das coisas que ajuda a gente a renovar nossa mente, o que é, gente? É quando você busca conhecimento, sabe? Você precisa buscar conhecimento. Então, assim, como que você pode adquirir esse conhecimento? Através de livros, né, numa boa leitura, através de livros. Você vendo vídeos, né, que hoje a internet ela possibilita isso, de pessoas que estão num nível maior que o seu, que tem um conhecimento mais aprofundado, né, de algo que você não tem, que você não possui. Então você precisa buscar esse conhecimento, sabe, na leitura, assistindo pessoas realmente que sejam relevantes, buscando a leitura da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade também liberta, e ela liberta, gente, a mente. Sabe, a palavra de Deus, ela vai libertar também a sua mente, né? Vai te libertar de prisões e
de crenças limitantes, que eu já falei, da religiosidade, de muitas coisas. Então a palavra de Deus, ela também renova a nossa mente. Na verdade, né, ela é primordial. Sabe? É algo primordial, assim, para que a gente tenha uma mente renovada, é o estudo da palavra de Deus. Entende? Então, para você renovar sua mente, você precisa buscar conhecimento. E precisa buscar sabedoria em Deus. Né? Porque a sabedoria vem de Deus. Então, você faz a sua parte, você busca entendimento, você busca conhecer, se aprofundar mais. Quando você faz isso, a sua mente é renovada e acontece a transformação, gente. Porque não tem como, sabe? Uma pessoa adquirir conhecimento, uma pessoa ter a sabedoria, né, que vem de Deus, e não ser uma pessoa transformada, sabe? E não ser transformada e não haver transformação ao seu redor. Porque tem até não sei bem se é um ditado, né, mas que as pessoas dizem, quando você muda, as coisas à sua volta mudam, as pessoas mudam. Então, às vezes você quer uma mudança numa pessoa ou numa determinada situação, mas na verdade, quem precisa mudar é você. Quem precisa dar o primeiro passo é você. E você fica esperando as coisas mudar para você mudar. E é o contrário. Na maioria das vezes a gente muda e aí depois as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, entende? Então, por isso que a gente precisa buscar essa sabedoria em Deus, buscar conhecimento, né? E não ser conformado. Eu diria assim que são os 3 passos para você renovar sua mente e para você ser transformado. É você não se conformar com o que você está vivendo, sabe? E não se conformar e sair da zona de conforto, né? E você buscar conhecimento, igual eu disse, você só renova sua mente através do conhecimento, incluindo, né, conhecer a palavra de Deus, né? Estudar e procurar conhecer a palavra de Deus, né? E buscar outras fontes de conhecimento e a sabedoria que vem de Deus. Porque através da sabedoria que Deus vai te dando, Ele vai abrindo o seu entendimento, a sua mente, para que você possa ter um entendimento pleno daquele conhecimento que você está adquirindo, entende? Então a gente precisa da sabedoria, porque muitas vezes a Bíblia, né? Principalmente a Bíblia. Muitas vezes você vai ler a Bíblia para adquirir um conhecimento, só que sem a sabedoria que vem de Deus, você pode interpretar errado, você pode entender errado. Então a sabedoria é fundamental, né? Então você tem que buscar o conhecimento, mas também a sabedoria, para que quando você buscar o conhecimento, você conseguir, né, entender, discernir, para você entender aquilo que você está lendo, sabe? As informações que você está tendo, entende? Numa leitura, de um livro, da palavra de Deus, ou através, né, igual eu falei, de pessoas, né, da internet, pessoas relevantes. Então você precisa ter a sabedoria também para entender o que é certo, o que é errado, sabe? O que é de Deus e o que não é, o que realmente é só uma ilusão, e o que realmente vai dar certo, vai funcionar. Entendeu, gente? Então você precisa da sabedoria. Então são os 3 passos, né? Não se conformar, sair da zona de conforto, buscar conhecimento e sabedoria em Deus. E a partir daí, gente, quando você passar por esse processo, que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não passar por esses processos que eu falei, você não vai experimentar. Sabe? Você vai viver sempre na vontade permissiva. Porque só vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a vontade soberana, quem segue esse espaço, gente. Não se conforma com o mundo, sabe? Quem renova sua mente, que é transformado pela renovação da mente. Se você não passar por esse processo, você não experimenta essa boa vontade de Deus. Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim, mas fulano é uma pessoa boa, fulano trabalha tanto, meu Deus, trabalha de dia e de noite, ou assim, levando pro lado, né, do lado espiritual, mas a pessoa serve a Deus há tantos anos e vive uma vida estagnada, não rompe, tá sempre do mesmo jeito. É por isso, gente. É porque é uma pessoa que é uma pessoa conformada. Ela é conformada com a própria situação, inclusive.
sabe? Muitas vezes fala, eu tenho um teto debaixo da minha cabeça, né, uma roupa velha, rasgada, doada, que seja, tá bom pra mim. E assim, não confunda, gente, conformismo com gratidão, entende? Gratidão é uma coisa, a gente tem que ser grato em tudo, por tudo, né? A Bíblia diz dar graça em tudo, então a gente tem que ser grato em tudo, só que a gente não tem que ser conformado com aquela situação, porque a gente só rompe quando a gente não se conforma, né? E a gente busca conhecimento, igual eu falei, pra gente poder melhorar, pra gente ter novas estratégias, né? Um planejamento pra gente poder melhorar como pessoa, igual eu falei, né? Melhorar de vida. Então, muitas pessoas não rompem, mesmo sendo pessoas esforçadas, pessoas boas, né? Ou pessoas que estão servindo a Deus há tantos anos, porque são pessoas conformadas, né? Ou pessoas que não querem sair da zona de conforto. Prefere, né? Ficar ali no seu comodismo, na sua zona de conforto, prefere não lutar, gente, não correr atrás, sabe? Não correr o risco. Elas não querem, elas preferem, pra elas tá bom daquele jeito. Elas estão satisfeitas, sabe? Por mais que esteja numa situação difícil, elas estão satisfeitas com aquela situação, né? Elas estão conformadas com aquela situação, ou elas não querem tomar uma atitude para que aquela situação mude, né? Que é a questão da zona de conforto. Ela não quer sair da zona de conforto, né? Porque existe aquelas pessoas que tá numa situação, só que ela não tá conformada com aquela situação, só que ela também não quer se esforçar, ela não quer pagar o preço para que aquela situação mude, né? Então esses aí são os acomodados, né? Existe os conformados e os acomodados. Então os conformados é aqueles que, igual eu falei, que para eles tá bom, sabe? Tá ótimo, tá? Ter, né, uma casa cair nos pedaços, ter roupa, ganhar roupa rasgada, sabe? Viver uma vida miserável, gente, né? Essa é a palavra. Para eles, tá bom, eles estão conformados com aquilo. Mas existem as pessoas que são acomodadas, elas não estão conformadas. Elas queriam ter uma vida melhor, só que elas se acomodam. Elas preferem ficar na zona de conforto, porque elas não querem buscar conhecimento, sabe? Elas não querem aprender, elas não querem correr atrás, elas não querem enfrentar os desafios, porque crescer dói, mudar é difícil, porque você vai ter que enfrentar desafios, você vai ter que se desafiar, sabe? Em primeiro lugar, você vai ter que se desafiar, então você vai ter que enfrentar muitos desafios, você vai ter que ser forte, corajoso, sabe? Você não vai poder ter medo. Então, assim, é difícil, não é fácil. Só que tem gente que prefere, né? Ou ficar no comodismo ou ficar no conformismo, né? Mas, assim, a gente tem um livre-arbítrio, né? Deus deixou o livre-arbítrio para nós. Só que quando a gente... a vida é feita de escolha. Então, quando a gente escolhe... Por isso que tem até um ditado que diz, né? Cada um tem a vida que merece ou que escolhe. É exatamente isso, gente. A gente tem o nosso direito de escolha, né? O livre-arbítrio. Só que você vai ter a vida que você merece. Entendeu? Então, se você é uma pessoa conformada, você é uma pessoa acomodada, você vai ter a vida que você merece, a vida que você escolheu. Entende? Então, agora, quem quer ter uma vida realmente... quem quer realmente crescer, né? Ter um crescimento na vida em todas as áreas, porque aqui eu não tô falando, gente, só sobre vida financeira, não. Eu tô falando sobre todas as áreas, né? E, inclusive espiritual também, em todas as áreas. Como ser humano, sabe? Se você quer aprender a dominar suas emoções, né? Então, tudo isso precisa de amadurecimento, precisa de conhecimento, precisa da sabedoria que vem de Deus, sabe? Precisa de muitas renúncias, de esforço, igual eu falei, de força, de coragem, não é fácil, precisa de constância, né? Que você vai desafiar os seus limites. Então, assim, não é fácil, só que só vai viver, né? A Bíblia diz que Deus não volta atrás com a sua palavra, né? E a palavra dele não volta vazia. Então, assim, tá escrito, gente, na Bíblia. Se tá escrito, é isso que vai acontecer, porque a Bíblia é o nosso maior manual de vida. Então, se tá escrito que você só vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, se você não se conformar com o mundo, e se você se transformar pela renovação da mente, não tem outro caminho. O caminho é esse, né? Então,
Que a gente possa ter esse entendimento, sabe? Que a gente não tenha uma mente, uma mentalidade, sabe, de aprisionada por crenças, por religiosidade, por maus hábitos, sabe? Até mesmo pelas nossas limitações, né? Que muitas vezes, por conta das limitações, a gente pensa que não vai conseguir, que não é capaz, que a gente não tem essa mentalidade que nos aprisiona, que nos paralisa, mas que a gente tenha, né, uma mente sã e uma mente renovada, que vai fazer com que a gente, né, se transforme e que a gente tenha essa vida, né, abundante, essa vida plena que Deus tem preparado para nós, né, para que a gente possa viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E é isso, gente. Se você não for inscrito no canal, que se inscreveu, vai ser muito bem-vindo. Não deixe de deixar o seu like se você gostou. E se você quiser, gente, compartilhar esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, sabe? Te deu algum direcionamento, sabe? Abriu sua mente. Te ajudou, né? Foi relevante para você de alguma forma. E você quiser compartilhar para outras pessoas, tá bom? Eu vou ficar muito agradecida, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!